Olá, muito bem-vindos. Iniciamos nesta semana a disciplina Lógica de Programação de Computadores, que é uma disciplina muito importante para o restante do curso de vocês, pois a lógica de programação é a base fundamental para a programação de computadores, principalmente para quem vai mexer na área de desenvolvimento de software. E hoje em dia, várias partes da informática necessita de conhecimentos básicos de lógica de programação. Pois até mesmo o hardware, que muitas vezes muitas pessoas pensam que não precisa de programação, mas em muitos casos o hardware também ele vive lado a lado da programação de computadores, correto? Então a lógica de programação é uma lógica do desenvolvimento do raciocínio humano para se programar na área da computação. Os sistemas computacionais que vocês conhecem como Windows, o Linux, por exemplo, e então eles são sistemas que foram programados através de uma linguagem de programação. E essa linguagem de programação, como o Java, o C++, o C, temos o Delphi, né, por exemplo, foi uma linguagem que foi criada através de um raciocínio lógico, né, de uma lógica de programação. Então, por isso que nós aprendemos lógica de programação em computadores para desenvolvermos sistemas, programas, correto? Então, esqueci de me apresentar, né? Sou o professor Cleuder, também dei aula para vocês na disciplina de informática e estou aqui novamente com a disciplina lógica de programação, correto? No curso Redes de Computadores do Médiotec e FSU de Minas do Campus Machado. Então, a lógica está presente no nosso dia a dia e a gente nem percebe, né? Segundo Araújo, 2007, a lógica é uma ciência das formas do pensamento, além de estudar a correção do raciocínio, visto que ele é a forma mais complexa do pensamento. Então, a lógica às vezes é usada para a gente corrigir o nosso raciocínio lógico, né? Então, se nós pensamos, raciocinamos, né, desenvolvemos argumentos, né? Então é através da lógica que nós utilizamos no dia a dia. É um exemplo aí da lógica que a gente usa no nosso dia a dia. Né? Então a gente analisa um fato e conclui através das premissas, né? Através dos fatos. Né? Então vamos ver esse primeiro exemplo aí, ó, que é muito utilizado no nosso dia a dia. Né? Na última prova, estudei apenas 2 horas e me dei bem. Logo, se estudar 2 horas para a prova de hoje, certamente me darei bem também. Então, olha para você ver, é um exemplo da nossa lógica, né? Então, um exemplo aí da lógica, né? Da lógica do cotidiano, a lógica, o raciocínio lógico, né? Então, se é um estudante que tem essa conclusão, que chega a essa conclusão, né? Então, se ele estuda 2 horas e me deu bem num dia, logo em outro dia certamente ele também vai se dar bem, né? Se ele deu bem no outro dia. Um outro exemplo aí, o autor do livro é um professor. O professor trabalha muito. Logo, o autor do livro trabalha muito, né? Então, uma conclusão, outra conclusão, né? Através de premissas, né? Então, o primeiro fato, né? A primeira fato da lógica. O autor do livro é um professor. Portanto, é um professor, né? E o professor trabalha muito, né? Então, é um fato, né? Então, logo, o autor do livro trabalha muito, né? Então, como o professor é o autor do livro, então logo o autor do livro trabalha muito, tá bem? Então, outro exemplo aí do raciocínio da lógica no dia a dia. Vamos a mais um exemplo. Sei que o livro está no armário. Sei que o armário está fechado. Logo, concluo que tenho que abrir o armário para pegar o livro, né? Então, se o armário está fechado, então eu concluo que eu tenho que abrir ele para pegar o livro, sendo que o livro está lá dentro. Então é uma outra forma de da gente mostrar o nosso raciocínio, né? E os seres humanos são capazes de raciocinar, de pensar, correto? Vamos a mais um exemplo aí. Sei que sou mais velho que João. Sei que João é mais velho que José. Então concluo que sou mais velho que José. Então, através dos fatos iniciais, eu concluo, né, que sou mais velho que José, correto?
Agora vamos falar dos algoritmos, né? Os algoritmos é uma sequência de passos para se chegar a um objetivo. Os algoritmos eles estão presentes no nosso dia a dia e às vezes a gente nem percebe, né? Como, por exemplo, a receita para se fazer um bolo, né? Aí você deve seguir um passo a passo para você fazer aquele bolo, né? Pegar os ingredientes, né? Juntar aqueles ingredientes, depois é, preparar a massa, né? Para depois você assar o bolo no forno, né? E vamos para um outro exemplo aí que é um problema para trocar uma lâmpada de casa, né? Isso a gente muitas das vezes nós fazemos nas nossas residências, né? Então vamos lá. O primeiro passo para trocar uma lâmpada, você deve pegar uma escada, posicionar a escada embaixo da lâmpada, pegar uma lâmpada nova e suba na escada, retire a lâmpada velha e coloque a lâmpada nova. Lembrando aí que vocês perceberam que é uma sequência de passos, né? Então é um passo a passo para se chegar a um objetivo, né? Então esse é um exemplo de algoritmo muito utilizado no nosso dia a dia, correto? Lembrando que os algoritmos eles podem possuir várias soluções, né? Às vezes uma solução, né? Às vezes eu, por exemplo, eu tenho uma solução para resolver um algoritmo, mas às vezes você ou outra pessoa tem uma solução semelhante, às vezes com palavras diferentes, de métodos diferentes, mas que também se chega ao objetivo, né? Então o primeiro passo tá aí, pegue uma lâmpada nova, né? É uma situação semelhante, mas com algumas modificações. Pegue uma escada, posicione a escada embaixo da lâmpada, suba na escada, retire a lâmpada velha e coloque a lâmpada nova, né? Uma sequência de 6 passos, né? Mas com palavras diferentes, tá bom? Então esses exemplos aí são algoritmos em descrição narrativa, né? No português mesmo, em sequencial. A gente vai daqui a pouquinho vai estar falando sobre algoritmos em descrição narrativa, correto? Agora vamos ver um exemplo aí, né? É um problema prático, né? Envolvendo lógica e algoritmos, né? Um senhor está numa margem dos rios, um senhor está numa das margens de um rio, com uma raposa, uma dúzia de galinhas e um saco de milho. Ele pretende atravessar o rio com 2 cargas num barco que só comporta ele e uma de suas cargas. Qual a solução para resolver o problema, visto que o senhor não pode deixar das margens sozinhos a raposa, a galinha? Fatalmente a raposa comeria as galinhas, nem as galinhas e o milho, pois as galinhas comeriam os grãos. Olha, então é só uma situação, né? Um problema fictício, né? Que envolve aí a lógica do pensamento, né? A lógica do raciocínio humano e também envolve um algoritmo, né? Então o Senhor deve pensar um método, uma forma de fazer com que de não deixar em uma das margens a raposa junto com as galinhas e muito menos a galinha junto com o milho. Porque senão, se a raposa ficar junto com as galinhas, ela pode comer as galinhas, né? E se os milhos ficar também junto com as galinhas fatalmente irá comer o milho, né? Então terá um prejuízo, né? Então, a gente tem que pensar numa solução de resolver esse problema, de modo que o Senhor passe todos os seus itens, né, tanto as galinhas quanto a raposa e o milho, de modo que não fique prejuízo nem com as galinhas, né, que às vezes pode ser comida pela raposa, e nem o milho, que não tenha prejuízo também no milho que pode ser comido pelas galinhas, né? Então, fatalmente, ele terá um prejuízo. Então, assim como um exemplo desse prático, a gente tem que resolver situações na informática semelhantes a essa situação, né? E isso a gente resolve através da lógica de programação e dos algoritmos. Então vamos ver como ficaria essa situação, como seria a solução para resolver essa situação. Então, a solução através de um algoritmo, uma sequência de passos, a primeira coisa, ele deve atravessar as galinhas, né, no seu barco, não é isso? Lá está dizendo que ele deve atravessar, né, o rio com as suas cargas através de um barco. Então, a primeira coisa, ele deve atravessar as galinhas no barco. Beleza.
Aí atravessou as galinhas do outro lado na margem, ele deve retornar sozinho para ir buscar suas cargas, né? No caso a raposa e o milho, né? Então ele deixou a raposa e o milho, né? Enquanto ele levou as galinhas, mas não tem problema, porque a raposa não vai comer os milhos, correto? Aí ele vai retornar sozinho e dessa vez ele vai pegar e voltar atravessando com a raposa, né? Então dessa vez ele volta, pega a raposa e ele leva somente a raposa e deixa o milho na margem, né? Aí ele deixou a raposa do outro lado na margem, agora ele deve pegar as galinhas novamente e retornar com eles, né? Como o problema disso, ele não pode deixar a raposa junto com as galinhas, porque senão ela vai comer as galinhas, né? Aí ele volta com as galinhas, deixa ela novamente na margem e dessa vez ele vai atravessar o milho, né? Então ele vai atravessar o milho e deixar as galinhas novamente. Então ele atravessou o milho, deixou junto com a raposa, ele vai retornar agora sozinho para outra margem, a margem inicial onde ele estava. Beleza, pronto. Agora ele retornando sozinho, ele vai pegar essas galinhas e vai atravessar. Pronto, ele resolveu a sua situação, né? De modo que as galinhas não fiquem junto com as raposas, com a raposa, né? Com a raposa, né? E muito menos as galinhas ficaram sozinhas com o milho, correto? Então essa é uma situação do dia a dia. Na atividade da plataforma, eu tenho uma situação bem semelhante, né? Que você deverá resolver. Então pense nessa situação aí quando você for resolver lá uma situação, um problema, né? É, fala sobre os missionários e os canibais. Então pense aí, é uma situação bem semelhante a esta, tá bom? Continuando aqui, a gente tem aí alguns tipos de algoritmos, né? Os algoritmos podem ser de vários tipos, né? Que é uma descrição narrativa, né? Que consiste em descrever a solução do problema utilizando uma linguagem natural, como por exemplo a língua portuguesa, né? Então é uma fala mesmo, é uma sequência de forma de passos, né? É como nesses últimos exemplos que a gente viu, né? A situação da troca da luz, né? Da lâmpada queimada, a situação aí para resolver a situação do problema aí do Senhor com as suas cargas, né? Então a gente falou tudo em descrição narrativa na língua portuguesa, de forma natural, correto? Então uma das vantagens de se utilizar a descrição narrativa é muito simples de usar, já que é bem conhecida pela pessoa que analisa o problema. Então é muito simples, né, a gente fazer um algoritmo em descrição narrativa, né? Mas ao mesmo tempo ela tem uma desvantagem. A linguagem natural abre espaço para várias interpretações e tende a se tornar extensa, né? Às vezes eu escrevo um algoritmo em descrição narrativa de uma forma mais reduzida, mas às vezes tem outra pessoa que escreve de uma forma mais longa e o texto vai ficar a tendência do texto é só aumentar. Mas as duas formas estão corretas, porém o texto pode se tornar extenso, né? E outra desvantagem também que eu não coloquei aqui é que os algoritmos para o computador o computador não entende um algoritmo em descrição narrativa. Ele entende somente em pseudocódigo ou através de uma linguagem de programação, né? A gente não vai estudar linguagem de programação nesse curso, né? Mas essa disciplina é a base para você estudar uma determinada linguagem de programação. Bom, gente, esta foi a primeira videoaula. A gente vai se ver no próximo vídeo, onde eu vou dar continuidade a esse conteúdo conteúdo inicial da lógica de programação de computadores. Correto? Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.